anjos, adorai ao que se humilhou na cruz, com glória coroai. Vamos cantar juntos, irmãos, com toda alegria e celebração. Número 26. Número 26, o seu cancioneiro. Todos nós. Saudai o nome de Jesus, arcanjos adorai, arcanjos adorai, ao Rei que se humilhou na cruz, com glória, 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 com glória coroai. Ó escolhida geração, de Deus eterno Pai, de Deus eterno Pai, abrande autor da salvação, com glória, 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 com glória Nós glorificamos o teu nome, Jesus, porque tu conquistaste na cruz do Calvário tão grande salvação. Receba a adoração do teu povo, a celebração da tua igreja. Receba este abraço de louvor, porque tu és digno, Jesus. Receba a nossa adoração. Aleluia. Eu sempre quis ligar a terra e o céu, livrar o homem réu por mim. Quis construir escada pra subir e o céu conseguir por mim. Mas Deus fez louca a sabedoria, vã a filosofia em descobrir por fim o seu poder e a sabedoria que revelou no padecer Jesus na cruz um dia. Para quem crê, ligou o céu e a terra
e pôs um fim à guerra do homem com seu Deus. Eu, para crer, quis tudo entender, e muitos sinais quis ver. Era pra mim escândalo Jesus, loucura aquela cruz, mas Deus fez louca a sabedoria, vã a filosofia, e descobri por fim o seu poder e a sabedoria que revelou no padecer Jesus na cruz um dia. Para quem crê, ligou o céu e a terra e pôs um fim à guerra do homem com seu Deus. Ao Deus de Abraão. Eu quero ouvir toda a igreja de Deus aqui presente cantando, com entusiasmo e louvor. Cantemos. Ao Deus de Abraão louvai, do vasto céu, Senhor, eterno e poderoso, Pai de Deus e amor. Augusto Jeová, que terra e céu criou, minha alma ao nome exaltará, do grande eu sou. Ao Deus de Abraão louvai, exponanda do céu, minha alma deixa a terra e vai gozar do céu. O mundo desprezei, seu lucro e seu louvor, e Deus por meu filhão tomei e protetor. Meu guia Deus será, seu infinito amor, feliz em tudo que fará, por onde eu for. Tomou-me pela mão, nas trevas deu-me luz, e dá-me eterna salvação por meu Jesus. Meu Deus por si jurou, eu nele confiei, e para o céu que preparou eu subirei. Sua face eu hei de crer, confiado em seu amor, e para sempre engrandecer meu rei. Somente as vozes, meu Deus por si jurou, meu Deus por si jurou, e para o céu que preparou eu subirei. Sua face eu hei de ver, confiado em seu amor,
Você pode se assentar, querido. Irmãos, nós temos a grande alegria e bênção de Deus de ouvir nesta noite a mensagem da parte de Deus através do reverendo Roberto Brasileiro, presidente do Supremo Conselho da nossa igreja, um irmão muito precioso, um pastor de almas. E nós então vamos ouvir a leitura da Bíblia e a exposição das Escrituras com o nosso coração sedento e sequioso, de ouvir através dele, da exposição da palavra, a própria voz de Deus. Meus amados, que a graça e a misericórdia estejam com cada um dos meus queridos e amados irmãos dos lugares mais diferentes deste Brasil. Eu estou vendo irmãos de perto aqui do estado do Espírito Santo, estou vendo irmãos também da Rondônia, irmãos de Recife, irmãos de Natal, irmãos de Manaus estão conosco, irmãos de São Paulo, do Rio, Minas, isto é, dos nossos estados, da nossa união. A nossa igreja, nesta hora, se alegra com a presença de cada um dos meus queridos e amados irmãos. Deus vos abençoe e que este congresso seja uma grande bênção nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. O nosso texto de estudo desta noite, dentro da temática colocada para este congresso, está em Colossenses capítulo 3. Eu gostaria de estudarmos como igreja o texto de Colossenses capítulo 3. Uma igreja restaurada, uma igreja ativa, crentes restaurados, crentes ativos, crentes que fazem a obra de Deus. Mas para lermos Colossenses capítulo 3, é necessário entendermos por que Paulo de fato coloca esse texto dentro desse contexto. Ele termina o capítulo 2 falando de algumas coisas que estavam preocupando o apóstolo Paulo. Ele estava olhando para a igreja em Colossos, estava preocupado que a igreja de Colossos poderia voltar aos rudimentos de uma vida paganizada. E Paulo, então, deixa bem claro isso, quando nos versos 20, 21, 22, 23 do capítulo 2, e principalmente o verso 23, quando ele coloca a seguinte afirmativa para nós: tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. E a partir daí, ele começa a descrever uma vida cristã consistente, uma vida cristã de fato dentro dos padrões estabelecidos pelo próprio Senhor. Eu gostaria que os irmãos entendessem também que nós usaremos o capítulo 3 numa perspectiva um pouco mais larga. Nós colocaremos como parte do capítulo 3, o capítulo 4 até o verso 6. Eu sempre tenho dito que o capítulo 3 só termina no verso 6 do capítulo 4. Porque estão na mesma estrutura, falando da consistência de uma vida cristã, a partir da experiência que nós temos com Deus, e depois da prática no mundo no qual nós vivemos, dentro de uma visão evangelizadora, dentro do projeto de Deus. Leiamos o capítulo 3. Portanto, se fossem ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar,
então vós também seis manifestados com ele em glória. Fazei, pois, morrer vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que veio a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, no outro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, pois, despojai-vos igualmente tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com os seus feitos, e vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, o qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor. Maridos, amai vossa esposa, e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça, receberá em troca a injustiça feita. E nisto não há exceção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos que também vós tendes, Senhor do céu. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo quanto por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para as com que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Oremos. Ó Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, hora lida. Fala ao nosso coração nesta hora. Fala a vida da tua igreja nesta hora. Nós te louvamos, ó Pai, por este momento de congresso, resposta de oração diante do Senhor. E somos gratos por isso, ó Pai, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Meus queridos e amados irmãos,
Se nós pudéssemos resumir esse texto, nós usaríamos o verso 23 e o verso 5. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como para o Senhor, e não para homens. Portai-vos com sabedoria, para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. Eu diria, nós teríamos diante de nós duas situações muito bem claras. A minha vida com Deus e a minha postura no mundo como testemunha de Deus e evangelista. Este é o meu chamado diante do Senhor. Esta é a minha obrigação como servo de Deus e como família do nosso Deus. Quando estava lendo a respeito do tema proposto para este encontro, eu comecei a orar diante do Senhor pedindo: Senhor, traga a este congresso irmãos e irmãs dos mais diferentes lugares do Brasil, mas que sejam dispostos, de fato, a assumirem um compromisso com Deus. Eu diria aos irmãos que este congresso é fruto das nossas orações. Pude orar há alguns dias pelo nosso presidente, Reverendo Hernandes, colocando-o diante do Senhor. Por orar pelo Reverendo Cícero, nosso secretário. Por orar pelos demais membros da CNE. Pedindo a Deus que despertasse neste congresso um levantamento espiritual da nossa igreja e um assumir de um compromisso maior no nosso país e no mundo. Nós precisamos, meus amados, de uma igreja restaurada. A evangelização, ela está interligada a este ponto. A mulher samaritana só pôde dar o seu testemunho depois da experiência que ela teve com o Senhor Jesus Cristo. Antes ela ia à fonte buscar a água ao meio-dia. Muitas vezes constrangida pela própria situação a qual ela vivia. Ali carregava o seu canto, levava para a sua casa, e assim ela o fez. Uma vida atribulada, uma vida passando de mãos em mãos. Mas o dia que ela encontrou, de fato, com Cristo Jesus, do seu interior passou a jorrar água viva. E ela agora pôde trazer as demais pessoas para ouvirem a mensagem do Senhor Jesus Cristo. E o testemunho dela foi eficaz. Venha ver aquele que disse tudo o que eu tenho feito. Ele é de fato o profeta de Deus. Ele é de fato que restaura vidas. É Mateus, publicano, que sai de dentro da coletoria para ser discípulo do Senhor Jesus Cristo. E mais tarde, autor do primeiro evangelho. É Paulo, o perseguidor, aquele que levava cartas para prender os cristãos, que tem a oportunidade de conhecer o Senhor Jesus Cristo, e após conhecer o Senhor Jesus, e descobrir que Cristo é tudo para ele, ele passa a cumprir a obra de Cristo Jesus. Creio, meus queridos, que nós precisamos compreender esses dois fatos. E gostaria que a igreja do Senhor Jesus Cristo compreendesse também o texto de Colossenses capítulo 3. Estava o apóstolo Paulo olhando para a igreja de Colossos. Igreja que ele não conheceu. Igreja que ele não teve a oportunidade de lá estar. Não gerada pelo seu próprio ministério apostólico, mas gerada por outro ministério de outros pastores. Mas a igreja que ele escreveu uma das cartas
mais sublimes a respeito da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E no capítulo 2, depois de falar várias coisas a respeito da igreja, do cerimonialismo, dos falsos mestres, das falsas doutrinas, Paulo deixa bem claro que aquilo não poderia vencer de fato este mundo. E ele começa o capítulo 3 com essa expressão: portanto, se fossem ressuscitados em Cristo Jesus. Uma igreja restaurada em Cristo Jesus é uma igreja que de fato vive unida à fonte que é o Senhor Jesus Cristo. O nosso grande problema nos nossos dias é que nós temos desviado os nossos olhos do Senhor Jesus. Nós temos deixado de olhar de fato para Cristo Jesus. E é interessante que o texto sagrado coloca para nós: buscai as coisas do alto, pensai nas coisas do alto. O texto quer que nós olhemos para o Senhor. O texto quer que nós, de fato, coloquemos dentro de nós a experiência de estarmos na fonte, que é Cristo Jesus. A minha região está vivendo uma situação muito própria do Brasil desses dias. Nós não temos estradas. Para sair de Patrocínio para qualquer lugar, nós convivemos só com buracos. E eu tenho viajado muito naquela região. E é interessante que quando nós não temos a luz muito clara e não podemos olhar bem à frente, nós temos uma tendência de cairmos cada vez mais nos buracos. Mas quando a luz é alta, e principalmente à noite, quando nós temos condições de colocar a luz do nosso carro bem alta e podemos ver um pouco mais longe, nós conseguimos passar por aqueles buracos sem cair neles. O que Deus quer nos ensinar é que quando a igreja coloca os seus olhos no Senhor, quando a igreja passa a pensar somente no Senhor, quando a igreja de fato busca o Senhor intensamente como algo precioso da sua vida, quando a igreja tem dedicação diante do Senhor, quando a igreja tem vida de testemunho diante de Deus, quando a igreja tem vida devocional perante o Senhor, quando a igreja tem ousadia de dobrar-se diante de Deus, esta igreja tem um testemunho, tem uma vida para impactar este mundo no qual nós vivemos. Não basta ser crente, é preciso estar na fonte. Não basta ter rótulos, é preciso viver. Paulo queria que a igreja pudesse sentir isso. Ele, o grande apóstolo, poderia dizer mais tarde: logo já não sou quem vivo, mas Cristo Jesus vive em mim. E este viver que eu tenho na carne, vivo pela fé no meu Senhor. Sabe, meus amados, que nós temos pensado da mesma maneira? Será que os nossos pensamentos são os pensamentos de Cristo? Será que a nossa busca é a busca do Senhor? Será que de fato nós estamos tão interligados com o nosso Senhor, que de tal maneira em nós, nas nossas vidas, as pessoas poderão ver as atitudes de um servo de Deus? Eu gostaria que nós olhássemos, nós somos ressuscitados em Cristo Jesus para viver uma vida com Ele. Igreja restaurada é a igreja unida à fonte. Mas a igreja restaurada também convive com uma situação interessante. É uma igreja que está morta para o pecado, mas é uma igreja que também faz morrer a natureza pecaminosa. Alguém poderia colocar para nós que nós estamos diante de uma situação quase contraditória. Paulo começa dizendo no verso 3,
porque morrestes, e a vossa vida está oculta. E depois, no verso 5, ele afirma: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Mas eu creio que Paulo está falando dentro de uma mesma perspectiva teológica. Dentro do projeto de Deus, nós já morremos para o pecado. Mas dentro da visão progressiva da santificação, dentro do entendimento do nosso dia a dia aqui, dia após dia, nós fazemos morrer a nossa natureza. Isto é, nós temos uma luta constante. E esta luta é diária. Por isso nós precisamos vigiar e orar. Por isso a igreja precisa estar sempre reexaminando a sua vida. Nós não podemos negligenciar. Nós lutamos contra o pecado o tempo todo. A ideia paulina é fazer morrer. Alguém diria, mas fazer morrer o que está morto? Dentro do projeto ideal de Deus, já. Nós já estamos santificados, nós já estamos na glória, nós já estamos na presença de Deus, nós já estamos no louvor a Deus, mas nós vivemos aqui. E aqui, como igreja, nós precisamos fazer morrer a nossa natureza terrena. E na igreja do Senhor Jesus Cristo, muitas vezes, nós convivemos com situações muito sérias. E por isso que a igreja precisa da disciplina santa. E a disciplina salutar dada por Deus à igreja. Interessante que Paulo faz uma nomeação de alguns pecados. Ele coloca prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, idolatria. E depois ele fala: despojai-vos da ira, da indignação, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem. Se nós queremos ser de fato uma igreja restaurada, nós precisamos ser uma igreja santificada cada vez mais no Senhor. A santificação precisa ser o ponto central das nossas vidas. O conselho de nossa igreja, os nossos pastores, precisam trabalhar arduamente para que nós tenhamos uma vida condigna diante do Senhor. Uma vida de santificação. Nós não podemos brincar de viver a nossa vida cristã. É interessante que em 1 Coríntios capítulo 5, era a igreja nascente. A igreja estava nascendo naqueles dias. E Paulo, o grande apóstolo, fica sabendo que naquela igreja havia um pecado. E ele toma a decisão de enviar na sua carta a disciplina para aquele pecado. Havia um ato cometido de uma pessoa, em que ela, por alguma razão, havia tido uma relação com a sua madrasta. E Paulo, então, faz questão de dizer que aquela pessoa fosse disciplinada para a santificação da igreja. Alguns que estudam aquele texto chegam a dizer que Paulo, o grande apóstolo do Senhor, estava colocando um fardo muito pesado na igreja. Estava sendo radical. Mas a ideia paulina é que para a igreja de fato ser a igreja do Senhor, nós devemos pagar o preço de uma vida santificada. E é interessante quando nós lemos o texto, há um fato de esperança nesse texto, para que o corpo seja entregue a Satanás, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. A disciplina cristã tem a visão da salvação das vidas. A santificação da igreja é o ponto central para cada um de nós. Por isso, meus amados, nós precisamos compreender essa linguagem aqui colocada. Por isso Paulo, o grande apóstolo, chegava a dizer
eu esmurro o meu corpo, para que, tendo pregado a muitos, não seja eu mesmo desqualificado. Em outras palavras, eu disciplino a minha vida constantemente. Eu luto, eu zelo, eu reexamino a minha vida. É quase uma luta, o entrar na arena, para que eu também não seja desqualificado diante do meu Deus. Quantas vidas, quantas vidas. Uma igreja restaurada para a evangelização é uma igreja santificada do Senhor. Uma igreja que tem a ousadia de lutar contra o pecado. É uma igreja que olha o pecado, mas o olha de frente. É uma igreja que tem a ousadia de chorar diante do Senhor, de colocar o seu rosto em chão e dizer ao Senhor: Senhor, sê propício a mim, pecador, e purifica a minha vida. É uma igreja que tem coragem de olhar cada vez mais diante da face do nosso Deus e pedir ao Senhor que de fato sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amado, será que nós temos tido essa ousadia em nossas vidas? Será que nós temos olhado nossas vidas dessa perspectiva? Ou será que nós queremos viver uma vida junto com Deus e ao mesmo tempo ao lado do pecado? Será que nós temos compreendido uma vida de santificação diante de Deus como um ponto alto do nosso viver com o nosso Deus? Será que de fato nós estamos dispostos a pagar o preço de estarmos com o Senhor? O Catecismo de Heidelberg tem uma citação muito interessante. Até o mais santo dos homens, enquanto nesta vida possui apenas um pequeno começo desta obediência, isto é, da obediência aos mandamentos de Deus. Todavia, com firmeza, começa a viver, não somente segundo alguns, mas segundo a todos os mandamentos de Deus. É o construir um caráter progressivo de santificação diante do Senhor. É isso que Deus espera de nós. Que neste congresso, meus queridos e meus amados irmãos, tocados pelo Santo Espírito do Senhor, nós possamos quebrantar as nossas vidas. Se há algum pecado que tenha atrapalhado o viver de nossa igreja, se há alguma coisa que está dentro de nós, que nós precisamos nos despir, que nós possamos ter ousadia de arrancar de dentro de nós. Se há alguma raiz de amargura, alguma dor profunda que tem perturbado a igreja, que nós possamos arrancar de dentro de nós e ter uma vida santa, pura e reta diante do Senhor. Nós estamos mortos, mas precisamos fazer morrer a nossa natureza. É obrigação, é desafio, é trabalho, é obra, é luta diária diante do Senhor, é vida junto à fonte. Mas outro aspecto que esse texto tem nos ensinado é que uma igreja restaurada é uma igreja que cultiva as virtudes de Cristo. Interessante que Paulo, depois de falar que nós morremos, que nós ressuscitamos, que nós devemos fazer morrer, Paulo deixa bem claro que nós precisamos nos revestir, que nós precisamos tomar alguma coisa para nós. E cabe a nós, de fato, como igreja cristã, termos algumas atitudes necessárias para viver neste mundo. E interessante que Paulo, ao descrever, ele coloca santos afetos, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Paulo está descrevendo algo que nós precisamos cultivar nas nossas vidas. Eu gosto muito do personagem bíblico que é José. José do Egito. Possivelmente o homem que revolucionou os seus dias. O homem que fez diferença na sua época.
Quando você começa a examinar a vida de José, você vai descobrir algumas coisas muito interessantes. Ele era uma vida com Deus, era um galho junto à fonte, era ramo frutífero. Mas havia uma coisa interessante em José. José tinha o seu coração, os ternos afetos de misericórdia. Não havia no coração de José lugar para mágoas. Ele não odiou os seus irmãos que o venderam. Não odiou Potifar por ter sido jogado ao cárcere, nem a esposa dele. Não havia no coração de José nada que pudesse atrapalhar o seu convívio com Deus. Era um coração cheio de afetos. No seu interior, gerado dentro dele, era uma vida de misericórdia. Sabe, meus amados, que nós temos tido essa vida também? Será que nós temos cultivado essa vida em nossas vidas? Será que essas virtudes têm feito parte do nosso viver diário? Será que nós temos olhado para a humildade como um ponto central para as nossas vidas? Não julgando nós superiores a ninguém, mas julgando sempre os outros superiores a nós. Não tendo em vista o que é nosso, mas o que é do outro. Não procurando os nossos interesses, mas o interesse do todo e dos outros. Será que de fato nós temos colocado as nossas vidas dentro dessas qualidades, dessas virtudes que o Senhor quer que nós tenhamos no nosso viver diário? Suportando uns aos outros. Quantas vezes nós precisamos orar? Eu vou dizer para os irmãos que eu passei na minha vida uma experiência muito interessante a respeito disso. Houve um momento no meu ministério que eu tive de pedir a Deus: Senhor, eu preciso olhar para este irmão e ver nele o meu irmão. Eu não gostaria de ver nele outra coisa. Não importa o que ele seja, não importa o que ele faça. O Senhor é que disciplina, o Senhor é que cuida das vidas. Mas eu preciso, em paz diante do Senhor, aprender a suportar, a conviver, a ser suporte, a perdoar, a ter entendimento, a andar. Eu creio, meus amados, que Paulo, o grande apóstolo do Senhor, também algumas vezes fez a mesma oração que eu fiz. Ele conviveu com situações adversas na vida dele. Ele conviveu com situações de adversários, de lutas, de problemas. Ele conviveu com momentos dificílimos do seu ministério. Alguns chegaram até olhar as cadeias e as algemas paulinas como motivo de escândalo para os seus dias. E Paulo teve de conviver com todas essas coisas. Mas o grande apóstolo Paulo, homem de Deus, aprendeu a cultivar nas suas vidas aquilo que Deus quer que nós cultivemos. E ele fez diferença nos seus dias. Ele mudou a história dos seus dias. Aqueles que transtornaram o mundo chegaram até nós. Referia-se a Paulo e a Barnabé. Será que nós, quando chegamos numa cidade para pregar o Evangelho, alguém vai dizer a mesma coisa? Aqueles que estão transtornando o mundo de hoje chegaram até nós. A igreja precisa mudar. Nós precisamos cultivar mais a nossa vida com Deus. Nós precisamos ser mais igreja diante do Senhor. Nós precisamos de mais longanimidade. De sermos mais Jeremias, grande profeta do Senhor, o homem de esperança. Mas ao mesmo tempo, o homem que sabia chorar diante de Deus. Se abrir diante de Deus. Eu creio, meus amados, que nós precisamos também aprender a nos alegrar, louvar, bendizer, agradecer ao nosso Deus.
É pena que o nosso tempo não nos permite para ir expandindo, estudando cada uma dessas virtudes e colocando-as na prática das nossas vidas. Mas como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos ser uma igreja autêntica no mundo em que nós vivemos. Uma igreja diferente, um povo diferente, um povo que de fato impressiona os outros com a postura e com a maneira de ser. Há muito crente que quer ser igual aos demais, mas nós temos de olhar para a fonte. E olhando para a fonte, olhando para o nosso Senhor Jesus, nós só podemos ter as atitudes do Senhor Jesus Cristo. Nós só podemos mostrar aquilo que de fato Cristo é em todos os lugares. Quando bater na nossa face, voltemos a outra. E quando alguém chegar diante de nós, exigir que andemos uma milha, andemos duas. Meus queridos, eu gostaria que a igreja presbiteriana do Brasil fosse uma igreja diferente. Mas há outro aspecto que esse texto tem me ensinado. Se de um lado nós somos desafiados a fazer morrer, a cultivar, por outro lado nós temos uma influência neste mundo. E aqui creio que está o objetivo deste congresso. O grande desafio nosso é viver a vida cristã neste mundo. E Paulo termina o capítulo 3 chamando-nos a atenção para o viver da vida cristã. Havia uma preocupação paulina para que a igreja em Colossos pudesse, de fato, encarnar Cristo Jesus nas suas atitudes. Encarnar uma vida com o Senhor Jesus. E Paulo começa no lar. Nós vamos ter um dia só tratando a respeito disso. Sobre como devemos restaurar a vida dos nossos lares. Com a pregação do Wender Hernandes. E Paulo aqui deixa bem claro que nós precisamos de fato, pais e filhos, nos entender, esposo e esposa, sermos diferentes. Há quantos crentes pautam as suas vidas em casa como se fosse uma vida comum, com os mesmos parâmetros. A maior tristeza que tive no meu ministério foi quando eu recebi um telefonema de uma querida irmã, esposa de um pastor, e ela usou a seguinte expressão: pastor amado, ore para que a minha casa seja o púlpito da igreja. Eu perguntei para ela, por que eu devo orar, minha querida? E ela respondeu, pastor, o meu esposo é uma bênção quando está no púlpito. É um homem de Deus quando fala. Mas quando chega em casa e nós fechamos a porta de nossa casa, é como se o inferno estivesse presente. É outra pessoa. Nós já perdemos um filho, estamos em via de perder os demais filhos, e eu já não aguento mais. Meus queridos, será que nós estamos vivendo o que nós cremos em casa? É isso que Paulo está colocando para a costa. Vivendo o que nós cremos no nosso trabalho, na relação de senhor, de patrão e empregado. No texto retrata os dias do apóstolo Paulo, servos e senhores. Nós precisamos retraduzir para nós e compreendermos as mesmas relações entre os patrões e os empregados dos nossos dias. Será que de fato nós, como crentes, podemos testemunhar aquilo que nós somos no nosso trabalho? Nós temos ouvido muitas coisas.
E muitas vezes eu tenho ouvido essa expressão: por favor, recomende alguém para trabalhar na minha firma que o senhor conheça, mas que não seja crente. Porque todos os crentes que passaram na minha firma me deram trabalho. E quem pedia era um crente. Que impacto nós estamos dando? Que mudança de estrutura nós estamos fazendo nessa sociedade? Paulo está preocupado com esse aspecto. Viver a nossa vida cristã, a nossa vida devocional. Será que de fato nós estamos orando? Nós estamos suplicando a Deus? Nós estamos gastando tempo com o nosso Deus? Diariamente? Aqui no Congresso vai ter um momento em que os meus queridos e meus amados irmãos vão tratar da vida de oração diante do Senhor. Será que de fato a nossa vida é uma vida de súplica, de oração diante de Deus, crendo nos milagres de Deus e na atuação de Deus nos nossos dias? Nós não podemos limitar o poder de Deus. O nosso Deus é o mesmo, ontem e hoje o será para todo sempre. E nós, como igreja, precisamos visualizar isso nos nossos dias. Precisamos ver os milagres, os poderes de Deus, mas para isso precisamos ter uma vida devocional com Deus. Paulo estava dizendo à igreja: suplicai por mim, para que Deus me abra as portas, para que eu tenha sabedoria, vivendo uma vida de evangelização, sendo sábios aonde nós estamos e aproveitando bem as oportunidades que Deus tem dado a nós. Alguns dias atrás, convivi com uma situação diferente. Por uma série de correrias, perdi o avião. E eu tinha um compromisso no outro dia, em outra região, e teria então de viajar toda a noite e chegar no outro lugar e trabalhar e cuidar dos meus compromissos. E a pessoa que estava me levando olhou para mim, uma pessoa não crente, e disse: pastor, o senhor deve estar muito triste e muito nervoso com esse trânsito. Nós temos mais de 1 hora andando e o senhor perdeu o avião. O senhor perdeu o avião. Isso deve ser a pior coisa da vida, é perder, tendo os compromissos que o senhor tem pela frente. Eu disse: olha, interessante. Eu não estou triste, não estou chateado. Eu creio que eu perdi, agora tem um ônibus, o ônibus é muito bom, espaçoso. Ele vai parando em vários lugares. Uma viagem que poderia ser feita em 1h30 de avião, o ônibus deve gastar umas 13 horas, mas está tudo tranquilo. É uma viagem gostosa. É bom que eu vou conhecendo muitas pessoas dentro do ônibus. Vou conversando com eles, vou falando para eles das experiências vividas. É uma bênção de Deus. Então o senhor não está nervoso? Disse: não. E eu vou dizer uma coisa para você. Há só uma coisa que não tem remédio. Ele olhou para mim e disse: pastor, o que é que só que não tem remédio? É a morte? Disse: não, a morte tem remédio. A morte Jesus já venceu por nós. Mas o que não tem remédio mesmo? Disse: é morrer sem ter um encontro com Cristo. E você precisa encontrar-se com o Senhor Jesus. Meus amados, a partir daí, foi uma oportunidade de nós evangelizarmos aquele indivíduo. E terminamos orando por ele. Aproveitai as oportunidades. Portai-vos com sabedoria. Há muitas pessoas que estão perdendo as grandes oportunidades postas por Deus, porque não são sábios, não estão se conduzindo à altura do ministério que Cristo tem deixado para nós.
A igreja presbiteriana precisa voltar à fonte. Encarnar Jesus. Viver Jesus. E não brincar de ser crente. Que este congresso nos dê esta perspectiva nesses dias. Que os palestrantes nos ensinem isso nesses dias. E que nós saiamos daqui mais compromissados com o nosso Senhor. E que nós possamos dizer sempre: Senhor, eu quero aproveitar as oportunidades. Eu quero portar com sabedoria. Eu quero fazer da minha vida um lugar de evangelização para todos. Para que alguém possa perguntar: por que eu vivo assim? E eu tenho a oportunidade de abrir o meu coração e falar de Jesus Cristo, que é a razão única da minha existência. Nada mais é importante para a minha vida a não ser servir o meu Deus. Esse é o alvo nosso. Tudo quanto fizerdes, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. A Deus toda glória e todo louvor. Amém. Nós vamos orar. Vendo Jeremias, convidou os irmãos para ajoelharem e orarem. Eu gostaria também de convidar todos os irmãos para nós ajoelharmos e orarmos, com um propósito definido. O propósito seja este: Senhor, faça de minha vida um vaso nas tuas mãos. Ó Pai grandioso, nós nos colocamos na Tua face nesta hora. Nós suplicamos a Tua bênção e a Tua direção para cada um de nós. Nós queremos ser Teus servos, Teus filhos. Que nós possamos, ó Pai, viver junto à fonte que é Cristo Jesus. Que as nossas vidas, que as nossas atitudes sejam de acordo com a Tua graça e com a Tua misericórdia. Que possamos ter uma vida santificada diante do Senhor. Cultivar as virtudes de uma vida cristã adequada. E no nosso lar, no nosso trabalho, no mundo em que nós vivemos, que o nosso testemunho seja evidenciado. Que na intimidade de nossa casa nós possamos ter uma vida devocional contigo. De joelhos dobrados diante do Senhor. Dá-nos mais compromisso, ó Pai. Faça de nós vasos de bênção nas Tuas mãos. Faça de nós, ó Pai, famílias do Senhor. Povo eleito do Senhor, igreja restaurada no Senhor, igreja que evangeliza, igreja que aproveita as oportunidades, igreja que testemunha. Ensina-nos, ó Pai, a vivermos. Ensina-nos, ó Pai, a sermos mais cônscios da nossa responsabilidade, mais honestos diante do Senhor mesmo, mas fiéis diante da Tua face. Mude, ó Pai, as nossas vidas. Transforme o nosso viver. Que este congresso, ó Pai, seja uma grande bênção diante do Senhor. Dá-nos vida, vida contigo. Disciplina-nos de acordo com o Teu querer. Ensina-nos. E em nome do Teu Filho Jesus, é que nós oramos. Amém. Amém.